E aí galera, beleza? Meu nome é Vinícius Cano, eu sou o pai dos FIIs e eu criei este canal para te ajudar a investir em fundos imobiliários. No vídeo de hoje eu vou falar sobre 5 coisas que eu aprendi investindo em fundos imobiliários. A ideia desse vídeo é ele ser curto, ele não ser longo, e eu passar aqui um pouco da minha experiência com os investimentos para você, tá bom? Então, começando aí pela primeira coisa que eu aprendi investindo em fundos imobiliários, é que o mercado é cíclico. Então, é natural que a média dos fundos imobiliários, a média das ações, elas subam de valor e desçam de valor de acordo com a nossa inflação, de acordo com a nossa taxa de juros. Então, quando a nossa taxa de juros ela sobe, os fundos imobiliários eles tendem a cair. E quando você entende isso, você consegue ser anticíclico e ganhar mais dinheiro do que os outros investidores. Então, agora que a taxa de juros está muito alta, a maioria dos investidores estão investindo em renda fixa e eu estou investindo em fundos imobiliários, comprando fundos imobiliários muito baratos. A mesma coisa eu estou fazendo com as ações, tá? Mas como o foco desse canal é falar sobre fundos imobiliários, eu vou citar mais eles aqui, fechado? Então, eu sendo anticíclico, eu entendendo ali o ciclo de mercado, eu consigo ganhar mais dinheiro do que a média das pessoas, tá bom? Essa é a primeira coisa que eu aprendi aí com fundos imobiliários. A segunda coisa que eu aprendi é que a renda mensal é muito importante. O que é a renda mensal? Eu não estou falando daquela renda mensal que é o seu salário, tá? Eu estou falando de uma renda passiva mensal que os fundos imobiliários eles pagam para os cotistas. Eu estou falando dos dividendos que os fundos imobiliários trazem mensalmente. Então, essa renda que os fundos imobiliários me trazem, elas me permitem que eu sempre aumente a minha própria renda mensal. Então, eu pego a renda que eu tive com a minha carteira de fundos imobiliários e reinvisto nos fundos imobiliários. Assim, no próximo mês eu sempre ganho mais dividendos do que o mês anterior. Isso é muito positivo para mim, tá bom? Por quê? Porque eu sempre estou aumentando aí a minha renda mensal e estou chegando mais perto da minha independência financeira. Antes de eu falar do terceiro ponto que eu aprendi investindo em fundos imobiliários, eu gostaria que você se inscrevesse no canal. Eu trago vídeos semanalmente aqui para vocês, às vezes até 3, 4 vídeos, justamente para que eu passe a minha experiência sobre investimentos para vocês não perderem dinheiro, muito pelo contrário, para vocês ganharem mais dinheiro. Então peço que você se inscreva aqui no canal para você não perder essas dicas. A terceira coisa que eu aprendi investindo em fundos imobiliários é que você não precisa ter muito dinheiro para investir. Muita gente fica esperando ser promovido no trabalho, fica esperando vender aí uma casa, fica esperando uma herança para poder investir em fundos imobiliários. Quando na verdade você pode investir em fundos imobiliários com 8, 9 reais. É claro que essa quantia ela não vai te deixar rico, ela não vai trazer uma independência financeira para você no curto prazo, isso é óbvio, tá? Mas você não precisa ter muito dinheiro para investir em fundos imobiliários. Tem fundos imobiliários com valor de cota de 8 reais, tá? Então, se você tem 10 conto aí no bolso, já dá para investir em fundo imobiliário, tá? Então, não precisa não precisa esperar para ter grandes quantias, fechado? Então, a terceira coisa é que você não precisa ter muito dinheiro para investir em fundos imobiliários. Uma quarta coisa que eu aprendi investindo em fundos imobiliários é a ter disciplina. Não quer dizer que antes de eu investir em fundos imobiliários eu não tinha disciplina. Não, eu já tinha uma disciplina. Mas investir em fundos imobiliários, eles trazem para mim um reloginho ali. Então, sempre que eu invisto em fundos imobiliários, eu recebo dividendos numa data X, que é lá para o meio do mês e no final do mês, ali para o dia 14, 15, eu recebo grande parte dos dividendos dos meus fundos imobiliários e lá para o dia 24, 25 eu recebo mais uma parte. Então, isso é um reloginho para mim. Sempre ali no meio do mês, eu entro na minha corretora, vejo quanto eu ganhei de dividendos e eu já reinvisto esses dividendos. Isso me ajuda a ter disciplina nos investimentos, tá? A mesma coisa eu faço ali no fim do mês. Então, isso me ajuda muito a ter disciplina e eu sempre sei que eu vou ter ali uma quantia no meio do mês e uma quantia no final do mês para eu aumentar o meu aporte. Além disso me trazer disciplina,
isso também vai me motivar para eu poder investir mais no mês seguinte, tá bom? Então eu vejo que isso é muito positivo aí para mim e eu tenho certeza que vai ser muito positivo para você também. A quinta e última coisa aí que eu aprendi investindo em fundos imobiliários é que os imóveis sempre vão existir, né? E o que eu quero dizer com os imóveis sempre vão existir? Porque a gente sempre ouve aqui que, por exemplo, alguns tipos de imóveis, como lajes corporativas, elas vão deixar de existir no futuro porque o trabalho ele vai ser 100% remoto. Que as agências bancárias elas vão deixar de existir porque o cliente ele vai mexer ali só no aplicativo do banco. E essas afirmações elas têm um fundo de verdade, tá? Eu não sei se 100% das lajes corporativas vão deixar de existir, tá? Muito provavelmente não, isso não vai acontecer. Também acho que o banco ele sempre vai ter uma ou outra agência ali para o cliente ir. Eu acredito sim que vai diminuir a quantidade de agências no Brasil. Tem vários indicadores que já falam sobre isso, inclusive também sobre lajes corporativas, que vai diminuir, que o trabalho vai ser mais remoto ao longo dos anos, mas os imóveis vão sempre existir. Então, aonde existe hoje uma agência bancária, talvez daqui 5 anos não exista uma agência bancária, mas exista ali outro comércio, né? Outra empresa que faz uma atividade totalmente diferente que vai estar alugando aquele imóvel. Não é porque aquela agência bancária vai sair dali que de fato aquele imóvel vai deixar de existir, que aquele terreno ele não vai trazer mais rendimento para o cotista. Muito pelo contrário, tá? Os imóveis eles vão continuar existindo. Eu acredito que eles só vão mudar ali a forma como eles atuam hoje. A mesma coisa para lajes corporativas. Hoje a gente tem aí várias lajes corporativas que têm restaurantes em andares altos, que tem aí o que a gente chama aqui de rooftop, né? Para quem já foi aí em rooftop é algo bastante legal, eu curto, tá? Então é algo que eles vêm reinventando. Então uma laje corporativa, ela tem 30 andares, pô, lá em cima pode ter um terraço lá, virar um restaurante. O que eu faço com o resto do prédio? Pô, tem várias e várias ideias que você pode fazer aí. Em São Paulo existe um prédio aqui que ele tem vários museus ali, né, várias exposições. Não é bem um museu de coisas antigas, mas exposições que a galera usa. Tem teatro. Por exemplo, eu posso usar uma laje corporativa que antes era um escritório para criar um teatro, para criar exposições e atrair clientes, para criar restaurantes, boliche, eu posso criar para sala de poker, né, o pessoal ir jogar poker lá. Olha a infinidade de coisas que a gente pode criar numa laje corporativa, caso a gente tenha aí uma baixa procura para ela no futuro. Então os imóveis eles vão sempre existir. É lógico que por um curto período de tempo, os fundos imobiliários que são de lajes corporativas, eles vão sofrer. Os fundos imobiliários que são de agências bancárias, eles vão sofrer. Isso é natural. Mas onde existe uma agência bancária, daqui a pouco pode ter outro comércio, tá bom? Então, é uma coisa que eu aprendi também. Então, hoje eu não me desespero quando eu vejo que um fundo imobiliário, por exemplo, ele aumentou lá a vacância porque alguém pediu para sair, algum locatário pediu para sair de um imóvel, tá? Então, isso me ajudou muito também, fechado? Se você tem alguma dúvida, eu peço que você deixe aqui nos comentários. E se tem uma sugestão de vídeo, também deixe aqui nos comentários, que eu procuro responder todo mundo e gravar os vídeos que vocês me sugerem aqui, fechado? Esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado e até a próxima.